Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui com o grupo Equipe Pilates Fisioterapia. Anderson Espínola aqui. Quero passar para vocês uma realidade nossa, tá bom? E quero trazer aqui um colega, um amigo lá do estúdio, mais dois profissionais excelentes, tá bom? Vou estar apresentando vocês aqui, elas. Olá, pessoal. Meu nome é Esther Simões Borzani. Tô com o Anderson já tem 2 anos, eu acho. Sou formada já tem uns 2 anos também. Me pegou recém-nenenzinho, mas fazendo parte da equipe já tem uns 2 anos, por aí. Olá a todos, me chamo Isis Gabriele Gomes Xavier, sou educadora física de formação, formada já há 8 anos, atuando no mercado do Pilates já há algum tempinho, e pouco tempo no estúdio aqui Pilates, há cerca de 4 meses, fazendo parte dessa família, e muito feliz em participar. Meu nome é Rodolfo Ruffer, sou analista de sistemas, é, brinco de ser atleta, né? Sou da Engel Team, mestre de taekwondo, né? Tô com um pessoal aqui faz um ano, eles já me ajudaram bastante em várias etapas aí, e é isso. Então vamos lá, pessoal. Como o Rodolfo falou, né, ele é praticante, viciado em fazer atividades físicas, então a gente vai bater um papo com ele, vamos tirar algumas dúvidas e a realidade, né, Rodolfo? Cada um tem a sua. E me conta um pouquinho, Rodolfo, sobre como que você começou a gostar de atividade física. Desde pequeno eu sempre gostei, né? Já praticava natação, tudo que tinha na escola eu já fazia. E tinha esse lance das Olimpíadas, né? Que pra mim era assim, sempre foi mágico, assim, caraca, será que um dia eu vou conseguir chegar lá, né? Na minha época era bem difícil, hoje é um pouco mais fácil, mas na época era bem mais difícil e viver de esporte no Brasil é difícil, né? Mas eu sempre gostei e já treinei de tudo aí na vida aí. E praticamente devo treinar até o fim da minha vida aí, porque eu curto bastante. Legal, legal. E aí, você quer tirar aquela dúvida com ele? A gente está aqui com o Rodolfo hoje porque o Rodolfo ele é uma característica de um atleta amador, né? Que gosta muito de atividade física e a atividade física ela proporciona diversos benefícios à saúde e algumas pessoas elas acabam ficando viciadas em atividade física, né? Que é o caso do Rodolfo. E a gente esbarra num termo que a gente conhece na literatura conhecida como overtraining, né? Que é esse excesso de treinamento. Então, quando o indivíduo ele pratica várias modalidades esportivas todas ao mesmo tempo, com um volume muito grande, uma intensidade muito grande, né, Rodolfo? Sim. Então, assim, o que você pode contar pra gente do que você já praticou, de quantas atividades você já praticou, assim, ao longo da sua vida, e aí quantas ao mesmo tempo, né, pra provocar essa condição que você chegou lá no estúdio? Eu sempre treinei muito e eu sempre gostei de muita coisa. E aí não sabia escolher muito bem, então treinava de tudo, né? Na minha adolescência, então foi uma loucura. Hoje, por exemplo, eu treino CrossFit de manhã, de segunda a sexta, taekwondo de noite, é terça, quinta e sábado, porém vai ter um campeonato semana que vem, que é o Grande Lã, então estou treinando todos os dias de noite. Aí tem a musculação de tarde, que é para fazer um fortalecimento, para não arrebentar o corpo, tanto do CrossFit quanto do taekwondo, eu faço de tarde. Isso tudo trabalhando, fazendo tudo isso, né? Hoje em dia está mais equilibrado, eu estou mais consciente, mas eu tenho essa mania de treinar tudo e tudo numa intensidade muito grande, né? O que ocasionou alguns problemas, vamos colocar assim. Que é o que você chegou lá no estúdio para fazer fisioterapia. Sim, Por conta de problemas que você teve, né? Devido a esse excesso de atividade física que acabou forçando, no caso você chegou lá com epicondilite, né? Uma dor no cotovelo isso, por causa exatamente. da... Você Do ficou um ano excesso. fazendo fisioterapia, né? Olha, acho que foi ali uns 6 ou 8 meses, se eu não me engano, mas foi quase um ano. Entendi. Aí você foi pro Pilates, que acabou que você achou que seria mais fácil, né? Não foi E não. acabou que não é como todo mundo pensa, que é mais leve, Como que mas você percebeu que você precisava procurar algo para se tratar? Foi o que te deu estaleiro? Olha, teve dois problemas, né? O primeiro problema foi que eu comecei a ter muita dor no braço, né, nessa junta, e aí chegou a um ponto de que eu tinha que fazer uma barra strict, né, que é na força, de você segurar na barra e não conseguir subir o corpo, né? Então tava
crônico, vamos colocar assim, né? E aí eu tive que procurar ajuda. E o que eu estava fazendo? Eu estava treinando CrossFit numa intensidade absurda. Eu estava até competindo na época, então eu estava treinando mais de 1 hora, né? O treino variava lá de 1 hora e meia até 3 horas. E quando chegava de tarde, eu ia fazer musculação e eu fazia o quê? Um alto nível também, né? Então o braço não aguentou, né? Então esse foi o primeiro problema. E o segundo problema é que eu treino taekwondo e eu preciso manter a elasticidade, né? Por causa da movimentação. Você tem que ser veloz e flexível. Só que eu não estava conseguindo manter, porque como eu estava fazendo musculação, o crossfit, o taekwondo, estava ficando rígido. E eu estava perdendo essa mobilidade. Estava ficando um pouco mais chato, difícil de lutar, né? E também procurei vocês por causa disso, porque do jeito que eu fazia, não estava mais dando certo, estava arrebentando as minhas pernas, né? Eu estava tendo lesões por causa disso. Então eu acabei procurando o Pilates por causa desses dois problemas que eu estava tendo. Trazer uma harmonia corporal, né? Exatamente. Então, no caso, você luta, corre, faz musculação. Se der pra nadar, você nada. Pô, eu sou apaixonado por Escala. natação. É viciado em atividade física. Tem umas outras atividades que eu faço de vez em quando, mas elas não fazem mais parte do corpo, assim, de eu fazer todos os dias. Da rotina, É, né? da rotina. E acabou que criou uma, assim, acaba criando uma expectativa para você, que você se torna um aluno, um paciente de fisioterapia, e nesse tempo que você ficou de tratamento, você reduziu a musculação, você saiu da musculação, do cross, como é que foi esse meio termo aí? Então, teve um período que eu parei de treinar, né? Então, fiquei um pouco mais gordinho, vamos colocar assim. Tava trabalhando muito, era presencial, né? Então, tipo, praticamente parei. Quando eu voltei tentando, né? Você volta com a mente de atleta, mas o seu corpo não está de atleta, mas aí você vai forçando, né? Então, quando eu comecei a trabalhar home office, né? Eu comecei a ter mais liberdade para treinar, né? Nessa liberdade de treinar, eu comecei a treinar muito, né? Então eu exagerei, né? Não consegui fazer uma coisa harmônica com tudo que eu estava querendo fazer ali. E aí foi aí que eu comecei a ter problema, né? Hoje em dia eu já não exagero tanto. Tem o CrossFit que eu vou lá e eu faço o meu máximo possível. Tem a academia que é 30 minutos ali no máximo, é só um fortalecimento, é só uma, sabe? Tem o Taekwondo que tem aulas que eu tenho que lá, fazer, né? Eu tô perto ali do campeonato, então eu tenho que treinar num alto Mais rendimento intenso. ali, né? E às vezes não, às vezes eu dou uma segurada, porque às vezes o campeonato é daqui a 3 meses, entendeu? Então começou a ter um equilíbrio melhor ali, né? Aí eu comecei a parar de ter lesões. E sua autoestima baixou? Nessa relação que você diminuiu a carga de treino, como é que ficou sua mente? Não, minha mente ficou boa, ficou até melhor, né? Porque como você treina muito, você fica muito cansado. E Uhum. tem meu trabalho, que você tem que usar muito a cabeça, né? Muito raciocínio lógico. E se você tiver com o corpo extremamente cansado, fica muito difícil. E aí gera vários problemas na vida. Você não consegue dormir direito, você não consegue desenvolver o que você tem que desenvolver direito, né? Então um problema vai caindo no outro, né? É uma. E que tu falaria para uma pessoa que teria a mesma característica que você, que leva a vida trabalhando a beça e corre atrás dessa relação das atividades físicas, às vezes para fugir de algo também, porque Uhum. além de se tornar prazeroso treinar, aquilo ali vira uma rotina, né? E a gente também não Vira, consegue sair daquela rotina. O que vira. você recomendaria para essa galera que você passou essa situação? Equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio. Não dá pra você se matar em tudo, porque não, senão você vai morrer mesmo, literalmente. Então tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que respeitar o seu corpo, né? Você tem que saber se você está bem, você tem que saber que você tem que descansar. Às vezes você treina de segunda a sábado, mas na sexta-feira você está sentindo que está muito cansado e tal, descansa sábado e domingo, sabe? Eu, por exemplo, ia viajar e treinava na viagem. Hoje em dia eu vou viajar e eu não faço nada. Descanso. Eu vou realmente descansar, entendeu? Então a mente começou a dar uma equilibrada. E aí tem que fazer isso, né? Tem que equilibrar. Porque tudo que eu vou fazer é isso, né? Tudo que eu vou fazer, eu quero fazer o máximo possível, né? Seja no trabalho, seja no treino. Isso é bom,
Mas se não houver o equilíbrio, você arrebenta, tanto com o seu corpo quanto com a sua mente, né? Eu já fiquei muito cansado também com o trabalho também, exagerado também, de trabalhar muito, estudar muito. É uma coisa que eu também tive que lidar também, segurar um pouco, opa, vamos, né, vamos estudar, mas vamos estudar devagar, vamos ter um tempo para isso, né? Eu queria fazer as coisas muito rápido, e muita coisa junta, muito curso junto. Então, tem que ter essa cabeça, né, de ter um controle de tudo e ter um espaço, né, para relaxar, para se acalmar, né? Senão não dá. Que é o descanso, né, Isis? Sim, sim, essa questão do equilíbrio que a gente quer pontuar que a atividade física ela é imprescindível e super importante para tanto manter a condição física quanto a questão mental, só que a gente tem que achar é o equilíbrio. Você pode gostar de praticar várias atividades, você pode praticar várias atividades, desde que uma não entre em competição com a outra, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o Exatamente. excesso de treinamento, uma modalidade acabava competindo com a outra e o seu rendimento acabava caindo em todas elas, na verdade. Sim, Né? além da minha cabeça, né, tem muita gente lá no CrossFit, né, que a gente fica competindo entre si, são Sim. uns caras de alto nível lá, e o meu grupo de taekwondo é um grupo de taekwondo de alto rendimento de competição, você vai entrar lá, você vai encontrar campeão mundial, campeão brasileiro, sabe? Então, Isso é te com essa, estimula a não tem como você Exatamente. chegar lá e, eu vou ali só para treinar brincar. mais ou menos. Não, Não tem dá. que chegar lá e os garotos de 18, de 16, de 20 anos, e tu tem que, A condição fisiológica já é bem diferente, né? entendeu? E não tem E o separação. rendimento. Né? Eu até queria fazer uma reclamação aqui que não tem um treino para Pra plus, galera mais não. nova, galera Não, tem mais que ser o treino velha. dos caras lá. Então, assim, tem que Então, chegar a aí. questão E é é achar o nessa- equilíbrio É, mesmo. e é nessa que muita gente realmente se lesiona, né? Nessa Sim. competição de, o CrossFit é aquela intensidade, aquela força, não, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer, e às vezes seu corpo não tá preparado para aquilo, Exatamente. entendeu? É que às vezes o seu corpo, é o que você falou, não tem essa separação de treino para iniciante ou para pessoa que já tá lá há muito tempo, e as pessoas acabam se lesionando aí, por querer também abraçar o mundo cos. É, Não exige tem mais como. do que o corpo aguenta. Exatamente. Exatamente. Fazendo ali tudo certinho, toda atividade física é bem-vinda, né? Seja o CrossFit, seja a musculação. Praticar uma atividade física é necessário para a saúde, tanto física como psicológica. Mas quando a gente acaba forçando além, né? Toda atividade física, quando você faz de uma forma errada, como você faz de uma forma errônea, você acaba gerando, assim, problemas e acaba gerando, assim, lesões. Sim, e o importante é a palavrinha descanso também. Então, a Exatamente. gente precisa Tanto físico quanto mental. Para que você tenha o benefício da atividade física, a gente precisa descansar. Sim. Porque é no descanso, é no sono, que o nosso corpo se Exatamente. recupera e consegue elevar o nível do treinamento, né, numa próxima sessão de treinamento. Então, Exatamente. o descanso ele é importante e necessário. E aí, ninguém tá falando aqui, reclamando que CrossFit é ruim, musculação é ruim, Sim. que... De maneira alguma. Não, toda atividade, atividade física, ela é bem-vinda, né? Até porque, assim, eu já pratiquei CrossFit só uma vez, amei, só não faço por questão de tempo. Não sei se vocês já Eu também fizeram. pratiquei Então, muitos assim, anos. não é ruim, não. É ótimo. O problema é a sequência que a gente vai ter durante a nossa vida, porque a gente já tem a nossa vida social, a gente trabalha, muitos têm a sua família, tem que ter aquela rotina, né, do dia a dia, esse calor que nós estamos passando. Sim. Aí vem a questão da nossa alimentação, da nossa hidratação, se você tem alguma patologia no meio do caminho. Então, assim, tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo, né? Rodolfo, e outra coisa, como é que você descobriu o estúdio? Como é que você pesquisou sobre o Pilates? Como é que é essa história aí? Então, eu conheci o estúdio por causa da minha ex-sogra, né? Dona Zezé, e ela sempre fez lá, ela faz lá, aluna de vocês. E eu já conheci o estúdio, também já fui lá e fiz algumas sessões de massagem com você, né? Antes de umas competições de CrossFit aí, teve um jeito lá de algumas Melhorar um coisas. pouquinho. Aí eu procurei porque eu queria esse lance da mobilidade, tinha o lance da postura também, né? Do quadril, da coluna. E eu vi que o Pilates tinha tudo isso. Eu falei, pô, interessante, acho que eu vou tentar. Mas realmente eu pensei Que que seria algo, Leve. sabe, muito simples. Vai lá e vai fazer isso, mas é realmente cansativo. É um treino, né, o Pilates. E eu gostei bastante. Teve muita mobilidade que eu não pensei. Eu pensei na mobilidade das pernas, né? Eu pensei em ajeitar a minha postura,
mas eles fazem vários tipos de atividade, esse alongamento da dorsal, essa lateral, cara, isso me ajudou bastante. Então, assim, muitos exercícios no CrossFit precisam de mobilidade, a gente faz lá um aquecimento, né? Mas não tem essa mobilidade para chegar a esse nível, né? Então, me ajudou no CrossFit, me ajudou no Taekwondo. No Taekwondo tem esse Taekwondo moderno que você sustenta a perna no ar. Então, você tem que ter uma liberdade aqui no quadril muito grande para você conseguir defender e atacar ao mesmo tempo, estando com a perna no ar, né? E essa era uma maior dificuldade. Eu tenho um Taekwondo antigo, mas eu estava com muita dificuldade de pegar esse Taekwondo novo. Né, o Engel, né, meu mestre, cansou de me dar esporro, você tem que pegar isso, não sei o quê. Mas não é que eu não queria, eu não sabia, porque eu não tinha a mobilidade para aquilo. E até eu entender que era a mobilidade que eu precisava, né? Até eu entender isso tudo foi complexo. Mas aí quando eu entendi, eu fui procurar o Pilates e foi o divisor de águas mesmo, assim, né? Não só a mobilidade foi adquirida, como uma força também, né? E esse foi o ponto, porque quando eu estava fazendo alongamento, eu fazia muito esse alongamento estático, né? Então, a gente acaba tendo a ideia de que a gente faz esse alongamento estático que fica durante um bom tempo ali, vai ceder e vai liberar, mas na verdade estava lesionando, porque esse alongamento, ele também é um exercício, né? Se eu estou forçando muito a perna e depois eu vou lá e vou fazer essa parte também, era aí que eu me lesionava. Então teve essa parte de você fazer o alongamento junto com o exercício, né? O fortalecimento com um alongamento. Então foi outra coisa, assim, né? Foi muita coisa que eu aprendi e me ajudou muito, assim, em todos os esportes que eu faço hoje em dia. E o tempo de percepção que você teve a mudança do seu corpo? Quando você começou a fazer a fisioterapia e o Pilates lá conosco, você começou a perceber o quê? Com uma semana, 2 semanas? Por aí. Olha, na primeira semana eu já senti uma grande diferença, porque eu já sou um cara que eu tenho uma mobilidade, né? Eu tava com umas travas pontuais, vamos colocar assim, e na primeira semana já foi notório, assim, já deu para perceber. Teve uma clínica de snatch ali no CrossFit. Na semana que eu comecei a fazer o Pilates, teve já uma clínica de snatch, que é muito difícil, você tem que ter muita mobilidade no quadril, na perna, no braço, e eu já senti uma diferença enorme, né? E aí eu vi que realmente conseguiria atingir os objetivos que eu tinha pensado antes de entrar, né, no Pilates. Então, assim, ajudou bastante. É fácil, né? É. Beleza, Pilates, né? Não é não. Não, você começa vendo aquelas máquinas de tortura, né? E aí tem as pessoas que dominam as máquinas de tortura, né? Estamos lá para isso. E aí você tenta chorar, mas o seu choro é em vão, né? Com toda certeza. Mas assim, Absolutamente. mas Você tirando chora. essa parte da tortura, é muito bom. Esther, fala um pouquinho pra gente a respeito dessa relação dele, como tanta coisa que ele faz, e também tem aquele paciente, aquele aluno que ele é sedentário. Sim. Mas a essência do Pilates, o pessoal muitas vezes pesquisa e é igual a quiropraxia. O pessoal acha que a quiropraxia é só deitar lá na maca e estar lá. Não, existe uma essência para aquilo dali acontecer. Então, como que é um pouquinho a essência do Pilates? As pessoas chegam lá achando que realmente é muito fácil. Mas assim, o Pilates é como algumas outras atividades físicas, mas o Pilates em si, ele vem para te trazer equilíbrio. Trazer mobilidade, como foi para ele, saúde física e psicológica. Respiração, você melhora a respiração no Pilates. Você melhora o alongamento, você melhora a força, você melhora... É global. A gente não trabalha uma parte isolada. É globalmente. E a essência do Pilates é liberdade. É viver melhor, é se sentir melhor, é a autoestima, é tudo. E você acredita hoje que a nossa geração tem dificuldade de fazer isso? Tem. Por quê? Muita dificuldade. Porque a gente é uma geração ansiosa. A gente não, eu já tô numa geração antes um pouquinho. Não tô nem lá nem cá. Mas a geração de hoje é uma geração muito ansiosa, é uma geração que quer tudo pra ontem, que
tá muito devagar, não tá fluindo, eu quero outra coisa, eu quero uma musculação, eu quero um crossfit que eu vou chegar no resultado mais rápido. E não é assim, a gente tem que ouvir o nosso corpo, tem que sentir o nosso corpo. A gente tem que se entender, se acalmar, respirar e para poder conseguir ter um resultado na vida. Mas essa geração é muito complicada de ansiedade. Então, realmente, a gente conversa entre si, né, sobre isso, porque a pessoa ela vai com uma expectativa e chega no estúdio, seja num cross, quer emagrecer, ou É. quer ganhar massa muscular na academia. Então, assim, as pessoas querem um resultado depressa. Sim. E a essência do Pilates é totalmente oposta do que essa geração atual calma. pensa. Elas querem tudo para Imediato. ontem. E não é assim. É uma Exatamente. construção, né? Como qualquer atividade física. E Exatamente. complementando o que a Esté falou, acho que a grande essência do Pilates também eu complementaria com uma questão da consciência corporal. Sim. Eu acho que foi uma coisa que o Rodolfo ganhou muito Uhum. né, com o Exatamente. tempo. É você compreender o seu corpo nos equipamentos, nesse espaço, respirando, trabalhando força, trabalhando mobilidade, Exatamente. trabalhando tudo ao mesmo tempo. Eu acho que esse ganho da consciência corporal para as outras atividades físicas, né, como uma complementação, Para qualquer uma. para qualquer uma, eu acho que essa é também a grande essência do Pilates. Porque às vezes a gente repara, são coisas simples, mas tem gente que não sabe caminhar. Tem gente que não sabe Exatamente. correr. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, que não sabe correr, vai fazer uma corrida em alta velocidade, Pois é. levantar um peso, fazer tudo ao mesmo tempo, se ela não sabe correr, né? O básico. A gente acha assim, correr? Sim, correr. Tem gente que não anda direito, tem gente que não consegue sentar e manter sua postura. Exatamente. Então, são coisas simples que o Pilates ele vai ali na sua essência, trabalhando, criando essa consciência corporal e ajudando em outras modalidades também. E teve muito essa questão mesmo. Eu também queria melhorar minha postura melhorou bastante. Eu mesmo fazendo musculação e tal, eu sentava assim, sabe? Eu andava com o quadril todo torto e a minha postura melhorou bastante. E tem esse ponto também de as pessoas acharem que o Pilates é para coroa, né? Para velha, né? Para idoso E não e mulher. e não é real. Para as titias e para as vovós. Só para vocês entenderem, a dor que eu saía do CrossFit, eu também chegava lá do Pilates, a minha perna queimando, meu abdômen queimando, tá? Praticamente na mesma intensidade assim do CrossFit. Então, para mim foi eu Só escutava o Rodolfo assim, Isis, pelo amor de Deus, é 12 mesmo, tem certeza? É a questão da musculatura, que a Isis estava falando da consciência corporal. Tem alunos que chegam lá e falam, gente, eu sinto músculos que eu nem sabia que eu tinha. Verdade. Porque tá doendo tudo. E é impressionante mesmo. Às vezes, a consciência corporal, a gente fala muito contrai o abdômen, né? A questão, contrai o abdômen. Mas as pessoas não sabem como é contrair o abdômen. Algumas pessoas quando chegam lá, né? Aí a gente explica, é assim, ó. Tá sentindo? É isso? É isso. É uma coisa simples, mas que as pessoas às vezes não têm consciência. Não tem esse tato de saber como fazer, ou de saber, esse músculo faz isso, esse músculo, eu tô sentindo aqui. É assim mesmo? Eu falei, é assim mesmo. E essa questão da consciência corporal é surreal. São coisas imperceptíveis, mas que você usa no seu no dia a dia que a gente não percebe, exatamente. É o menos, é mais, né? Sim. É aquele básico que traz totalmente o resultado na nossa vida e você está vivenciando, você está conseguindo trabalhar, você está tendo aquela coordenação, porque algo você está fazendo certo. Porque se tiver alguma coisa no meio do caminho que está errado, é porque você está construindo algo diferente e errado. Então, assim, a pessoa se conscientizar que tem que mudar, que tem que virar chaves, faz toda a diferença. Porque nós somos uma ferramenta para ajudar vocês. Mas se vocês, como pacientes, né, como alunos, não estiverem dispostos a passar por esse processo, a gente vai ser só uma ferramenta, né? Mas tem que partir da pessoa, tem que partir do paciente. E a gente está lá para ajudar. Com certeza. Rodolfo, desde já eu quero te agradecer esse bate-papo aqui, tirar nossas dúvidas, as dúvidas de muitas pessoas que vão nos assistir. Então, assim, sou honrado por você estar aqui. Isis também, grato por você estar aqui. Como sempre, né? Toda semana eu vejo vocês e quando eu não vejo, por causa da filhota, né? Que vai fazer 1 ano aí, eu sinto falta de vocês. Esther também, você sabe que vocês moram no meu coração. Sim. Então, muito obrigado. Queria deixar as últimas palavras. Eu queria agradecer, né, por enaltecer vocês, né, ter a oportunidade de falar de vocês, que vocês ajudaram bastante, né? Se semana que vem eu vou estar lá no Grande Lã, conseguir uma medalha, alguma coisa, com certeza também tem a mão de vocês lá, né? Não só o meu grupo de taekwondo, não só o meu boxe de crossfit, não só o meu nutricionista, como vocês também.
E muito obrigado pelo espaço e tamo aí sempre. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, muito feliz por participar, né, desse projeto, por fazer parte da família aqui Pilates. E pratiquem atividade física, hein, gente? Só que vocês têm que Com achar o moderação. equilíbrio. Muito obrigada também pelo convite, por estar aqui. Fazer parte dessa equipe é uma honra, como eu sempre falei para você. Para mim, vocês são realmente família. E muito obrigada, Rodolfo, por ter vindo, ter tirado as dúvidas também. E muito obrigada por tudo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau.